noite, gente. Meu nome é Eliseu, eu sou o dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é os 7 chefes de linha da vibração de Ogum. Na década de 70 e 80, W.W. Mate Silva elencou as 7 linhas de Umbanda de uma forma especial que a gente conhece hoje e que damos o nome de Umbanda Esotérica. Além das 7 linhas, ele organizou fundamentos específicos que também deram origem, que são responsáveis pela origem desse segmento que a gente conhece como Umbanda Esotérica. Bom, um dos principais livros do W.W. Mate Silva é Umbanda de Todos Nós. Esse livro, o primeiro lançamento, a primeira edição, data de 1970 e poucos, e ele continuou lançando esse livro com várias edições, revisões e etc. E muita coisa foi mudado, principalmente no que tange as 7 linhas de Umbanda, aos nomes que apareciam ali, muita coisa foi mudada. E a gente sabe também que, além disso, o W.W. Mate Silva, ele deu permissão para o Rivas Neto, tá? Eu não sei se vocês viram, minha gata está passando para lá e para cá aqui, eu acho que a câmera não pegou, mas não se assustem, tá? É apenas a minha gata. Bom, e ele deu permissão, através de um documento, para o senhor Rivas Neto, para fazer modificações que foram necessárias. Bom, eu não concordo muito com isso, mas também eu vejo uma certa evolução daquilo que foi... vou mostrar para vocês aqui, ó, ela está aqui agora, tá? Ela não vai parar tão cedo de andar para lá e para cá, aqui em cima da mesa onde eu gravo. Bom, então ele deu permissão, como eu estava falando, para o Rivas Neto fazer modificações. E então a gente vai ver, quem tiver a oportunidade de ver várias edições de um mesmo livro, tipo, por exemplo, aliás, Umbanda de Todos Nós, vai ver que cada edição que vinha, havia uma pequena modificação, principalmente no que tange aos nomes. E depois do falecimento do W.W. Mate Silva, o próprio Rivas Neto, Fernando Rivas Neto, me parece que é Fernando Rivas Neto o nome desse senhor, ele fez modificações. Há alguns anos atrás, eu me deparei com uma obra do Rivas Neto, que eu consegui emprestado de uma colega minha, que é Umbanda Protossíntese Cósmica. Então eu comecei a ler aquele livro, um livro muito grosso, muitas páginas, eu nem consegui terminar de ler. E eu me deparei com várias modificações. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de comprar um exemplar da Umbanda de Todos Nós, que mesmo em se tratando de um livro diferente, de uma obra diferente, em ambos os livros, em ambas as obras, estão ali marcados, descritos qual é a constituição das 7 linhas da Umbanda. E eu me deparei com coisas bem diferentes que eu vi. Então, isso é uma coisa que eu posso afirmar. Os nomes que foram elencados, com o passar do tempo, eles foram modificados. Bom, o que a gente quer falar? Qual é o objetivo desse vídeo? Qual é o tema desse vídeo? Os 7 chefes de linha da vibração de Ogum. Quando a gente cai lá na vibração de Ogum, tá? A gente vê que ele, o W.W. Mate Silva e até mesmo o Rivas Neto, eles elencaram 7 entidades, 7 Oguns,
que são considerados chefes de linha. Tá? Eles são os chefes de linha mesmo, os chefões, como diz, da linha de Ogum. O próprio W.W. Mate Silva, ele explica nas suas obras que estes chefes que eu vou apresentar para vocês agora nesse vídeo, eles não baixam nos terreiros, eles não incorporam mais nos médios. Eles são considerados os primeiros. Tá? Então, esses espíritos, esses guias e protetores, eles não incorporam, eles não baixam mais no terreiro. Quem baixa nos terreiros, nos irmãos médiums, são os espíritos evoluídos, iluminados, que têm a permissão de usar os respectivos nomes desses guias, desses protetores, desses oguns. Mas os oguns, de verdade, os primeiros, o primeiro Ogum Megê, o primeiro Ogum Rompimato, que eu vou apresentar depois de uma forma mais específica para vocês, ele já não baixa mais no terreiro. Os que baixam, aliás, nos terreiros, são os espíritos que vêm representando aquele nome. E isso ele deixou bem claro. Eu poderia até fazer um vídeo falando sobre isso. Ele explica ali que existe tantos espíritos numa mesma linha, e etc, etc, etc. Bom, não é o objetivo desse vídeo, vai deixar, se eu começar a falar sobre isso, vai deixar o vídeo muito, muito grande, vai ficar complicado para mim. Bom, o que eu posso dizer além disso, tá? Além de dividir a Umbanda em 7 linhas, W.W. Mate Silva elencou 7 entidades principais para cada linha, que seriam os chefes de linha. Bom, na linha de Ogum, ele fez o seguinte: ele colocou 7 Oguns e fez uma referência de cada um desses guias com outras linhas. Ou seja, cada Ogum que eu vou citar agora tem referência com uma outra linha ou com outro orixá. Então, durante a explicação, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Bom, eu vou começar aqui falando do primeiro, que seria o Ogum de Lei. Tá? Esse Ogum, né, essa entidade Ogum de Lei, faz uma ligação. Ele tem uma ligação com a linha de Oxalá, e essa entidade tem imagem, tá? Eu sempre coloco como referência, como eu sempre falo nos meus vídeos, quando eu digo que tem imagem, eu faço uma pesquisa, eu faço uma referência no site Imagens Bahia, que é uma empresa que produz imagens para a religião de Umbanda, para o Candomblé, até mesmo imagens católicas, que é muito conhecida no Brasil e provavelmente na América Latina. Então, o primeiro Ogum, eu vou deixar aí escrito aí em cima, é o Ogum de Lei, e esse Ogum, ele faz ligação com a vibração de Oxalá. Algumas pessoas, tá? Vamos abrir um parênteses aqui, algumas pessoas vão dizer assim, bom, essa relação ela não condiz com o que eu li no livro Umbanda de Todos Nós, edição tal. Bom, gente, como eu falei para vocês no início, essa classificação que eu vou dar aqui para vocês, tá? É a classificação, aliás, que mais me agrada, é uma classificação que eu li em determinado exemplar, eu não me lembro agora, tá? Não essa classificação, ela não aparece do jeito como ela está nos primeiros exemplares. A gente sabe que, como eu falei no início do vídeo, que aos poucos o próprio W.W. Mate Silva foi fazendo modificações, e depois do falecimento dele, o Rivas Neto fez modificações. Então, provavelmente, quem tem aquela cópia do livro Umbanda de Todos Nós, que eu até gosto bastante, que aparece na internet, lá no site da Umbanda Esotérica,
é uma cópia que a gente pode baixar, é um PDF, é um arquivo PDF que a gente pode baixar gratuitamente, não vai condizer com a classificação, a montagem dessa tabela que eu vou dar para vocês. Mas essa é a classificação que mais me agrada e agrada assim, a maioria das pessoas que conhecem a Umbanda Esotérica, que eu conheço, que são irmãos dirigentes de Umbanda Esotérica que eu conheço, principalmente aqui da minha região. Então, esses irmãos que são dirigentes e que são médiums, eles se agradam bastante dessa classificação que eu vou dar aqui. Existe outra? Sim, existe outras classificações, mesmo dentro da Umbanda Esotérica, tá? Que, de certa forma, ela é fixa, mas existem modificações. O segundo Ogum seria o Ogum Beramar. Também é uma entidade que possui imagem, tá? Eu pesquisei no site da Imagens Bahia, todo mundo conhece a imagem de Ogum Beramar, acho que todas as terreiras, a maioria, 90% das terreiras de Umbanda tem uma imagem do Ogum Beramar no gongá, e tem uma pessoa que trabalha com o Ogum Beramar. Tá? O Ogum Beramar, ele faz referência com a Mãe Iemanjá. O terceiro Ogum é o Ogum Inhara, tá? Esse Ogum também tem imagem, todo mundo conhece a imagem do Ogum Inhara. Ele faz ligação com a vibração de Ori, que a gente conhece, que a maioria das pessoas consideram como a linha de Oxum ou linha de Cosme e Damião. Tá? O quarto Ogum é o Ogum Matinata. Tá? Não é matinada, é matinata, com T-A. Esse Ogum, ele faz ligação com a vibração de Xangô. Aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O quinto Ogum é o Ogum Megê, e esse é o principal Ogum da vibração. Ele é o Ogum mensageiro mesmo do orixá, que a gente considera o orixá aqui dentro da Umbanda. O sexto Ogum é o Ogum Rompe-Mato. Tanto o Ogum Megê como o Ogum Rompe-Mato tem imagens, tá? Todo mundo conhece a imagem do Ogum Megê e do Ogum Rompe-Mato. E o Ogum Rompe-Mato faz ligação com a vibração de Oxóssi. E por último, o sétimo Ogum é o Ogum de Malay. E esse Ogum tem uma ligação com a vibração de Iorimá, que a gente conhece como linha das almas, ou linha de Umulu, ou Obaluaê, tá? Bom, então eu coloquei aí para vocês, tá? Em cima, o nome de cada uma dessas entidades e a referência, a ligação que eles fazem com as outras vibrações ou outros orixás que a gente considera segundo a tradição da Umbanda Esotérica. Bom, antes fazer o marketing aqui do meu livro, tá? O título do meu livro é Aprendendo com os Guias Protetores e Guardiões de Umbanda. Eu vou colocar a imagem aqui no canto esquerdo da tela, tá? Nesse livro eu relato as minhas experiências espirituais com os guias que eu trabalho no terreiro de Umbanda, em especial com os guias que trabalham comigo aqui na tenda de caridade Caboclo Pedra Branca. Em primeiro lugar, eu conto uma breve história do Caboclo Pedra Branca, que é o chefe da nossa casa, do nosso terreiro. Depois eu conto duas experiências espirituais que eu tive com o Exu Capa Preta da Sete Encruzilhada, que é um guardião que trabalha comigo no ritual da Umbanda, pela esquerda. Eu também narro uma experiência espiritual que eu tive com o Exu Marabô, do Cruzeiro do Mar, que é um Exu que também trabalha comigo no ritual da Umbanda. Foi o primeiro Exu a se manifestar no meu aparelho mediúnico. Falo também da experiência que eu tive com a Maria Quitéria das Almas. Muito legal essa narrativa, tá? Quem leu gostou muito. E além disso, eu faço considerações sobre as 7 linhas de Umbanda,
sobre outras coisas. Tudo isso que eu escrevi nesses livros foram intuído ou foi psicografado pelos guias e protetores, em especial o Caboclo Pedra Branca, que é o meu guia principal. Tá, gente? Eu vou deixar aí embaixo um link para quem quiser comprar, para comprar no Mercado Livre. Também as pessoas que tiverem interesse podem comprar através do site da editora Autografia, que é a editora que fez esse livro, tá? Agradeço bastante a Autografia, tá? E também quem mora aqui perto, na minha região, aqui na cidade do Rio Grande, Pelotas, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar, e tiver interessado em adquirir o meu livro, para conhecer o meu trabalho, também pode entrar em contato comigo pessoalmente, que eu mando o livro. É claro que eu vou cobrar um frete bem mais barato que se a pessoa for comprar pelo Mercado Livre ou pelo site da editora Autografia, tá, gente? Então é isso aí. Bom, voltando agora ao tema do nosso vídeo. Quero fazer algumas considerações, né? Eu vou deixar aí para vocês, ó, uma tabela, tá? Com esses nomes. Eu vou repetir agora os nomes e vou fazer aqui uma tabela explicando para vocês cada uma dessas entidades e a relação que eles têm com os outros orixás ou linhas segundo a Umbanda Esotérica. Bom, então vamos fazer aqui uma leitura rápida, né? Ogum de Lei tem ligação com Oxalá, Ogum Beramar tem ligação com Iemanjá, Ogum Iara, ligação, aliás, com a Mãe Oxum. Na verdade, segundo aqueles vocábulos da Umbanda Esotérica, né? O Ogum Iara tem ligação com a vibração de Ori, mas fazendo uma relação mais moderna, né? Mais simples, a gente considera a vibração de Ori como a vibração de Cosme Damião ou linha de Oxum, né? Como a linha de Oxum ou linha de Cosme Damião. Ogum Matinata com a vibração de Xangô, Ogum Megê com o próprio Ogum, que seria o principal da vibração, Ogum Rompimato com Oxóssi, e Ogum de Malay com a vibração de Iorimá, ou a linha das almas, ou linha de Omulu ou Baluaê. Bom, gente, existem nomes aqui que não mudam, tá? Em relação assim, ó, mesmo que a pessoa tenha a oportunidade de ver vários, passou meu gato de novo aqui, não se assustem. Bom, mesmo que vocês tenham a oportunidade de ver várias edições, vários livros da Umbanda Esotérica, vocês vão ver aqui, ó, que Ogum Rompimato realmente assim não tem como se ligar ao outro orixá, senão o Oxóssi, uma coisa óbvia, né? Ogum Beramar já teve edições que eu já vi que faziam ligação do Ogum Beramar com um outro orixá que não ia manjar, com uma outra vibração que não ia manjar. Mas eu acho isso, não concordo. Eu concordo com essa tabela que eu coloquei aqui, né? Ogum de Lei com Oxalá. Bom, vou fazer algumas considerações, tá? E até para tentar entender ou explicar para vocês, digamos assim, explicar para vocês algumas coisas. Através dessa tabela, a gente tem acesso a 7 Oguns que são considerados chefes de quê? Chefes da linha, tá? Como eu falei, eu vou repetir. Esses Oguns, os primeiros Oguns que receberam esse nome, eles não baixam mais nos terreiros e nos médios. Quem baixa são os espíritos que têm a permissão de usar esses nomes. Bom, até aí tudo bem. Então, uma consideração que eu faço é a seguinte: existem outros Oguns que se manifestam nos terreiros de Umbanda? Sim, existem várias entidades que carregam esse nome. Ogum das matas, Ogum dos rios, Ogum das 7 cachoeiras, Ogum das 7 ondas, etc. E aí o que a gente tem que entender
é que cada um desses outros Oguns estão contidos, são, digamos, mensageiros, tá? Falangeiros desses 7 Oguns principais. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Assim, ó. Bom, a gente pensa em Ogum das Pedreiras, tá? Ogum das Pedreiras, é lógico que tem uma ligação com a vibração de Xangô. Não tem como, né, a gente se apartar dessa lógica, tá? Então, na verdade, o Ogum das Pedreiras, ou Ogum 7 Pedreiras, seria um falangeiro, um emissário do Ogum Matinata, que é o chefe, que é considerado o chefe principal da vibração de Xangô, tá? Que teria ligação com a vibração de Xangô, tá? Então, quando a gente pensa que o Ogum das Matas e o Ogum da Campina Verde, então eu conheço irmãos que trabalham com o Ogum da Campina Verde, ou conheço irmãos que trabalham com o Ogum das Matas. Então, o Ogum das Matas e o Ogum da Campina Verde, ele está subordinado ao Ogum Rompe-Mato. E ambos fazem ligação, tem uma ligação com a vibração de Oxóssi, tá? Bom, a minha gata aqui me dando um susto, mas não tem problema, vamos continuar. O Ogum do Oriente. Bom, o Ogum do Oriente, o que eu entendo, tá? Como eu sempre falo, não sou o dono da verdade, e não existe na Umbanda um papa, tá? Uma pessoa que seja o dono da verdade. Tá? Por quê? Porque a Umbanda ela é muito grande, e existem várias vertentes, e então cada vertente tem as suas especificidades, seus fundamentos, e até a divisão de 7 linhas diferentes. A gente sabe que quando a gente vai lá para a Umbanda sagrada, que podemos dizer que foi fundada pelo Rubens Saraceni, a gente vê outro tipo de divisão. Eu espero poder fazer um vídeo falando sobre isso também, tá? Então vamos continuar. Bom, o Ogum do Oriente. O Ogum do Oriente, para mim, é um Ogum enviado de Oxalá, tá? Ele se manifesta nos médiuns, nas terreiras de Umbanda, e ele é enviado para Oxalá. Então, o Ogum do Oriente tem imagem, tá? A gente sabe que o Ogum do Oriente é uma entidade muito conhecida dentro do ritual de Umbanda, e tem imagem, inclusive. Ele seria o quê? Ele seria um falangeiro do Ogum de Lei, que é o principal Ogum, né? Que é o chefe de linha da vibração de Ogum, que tem ligação com a linha de Oxalá. O Ogum das 7 Encruzilhadas, tá? Inclusive eu trabalho com o Ogum das 7 Encruzilhadas aqui na tenda de caridade Caboclo Pedra Branca. De vez em quando ele se manifesta, essa entidade. E o Ogum das 7 Encruzilhadas seria um falangeiro, seria um mensageiro do Ogum Megê. Aí vamos pensar aqui, bom, quais vamos pensar em outras entidades, melhor dizendo, tá? Vamos ver se o pessoal concorda ou não, tá? Eu já vi várias pessoas trabalhando com uma mesma entidade, e muitas vezes a gente vê que aquela entidade ela vem enviada de um certo orixá em determinado momento, no médium, aliás, ou numa outra sessão, numa terreira que a gente vai, aquela mesma entidade vem enviada de outro orixá. Tá? Então isso é uma coisa muito relativa, tá? Não é um caso de discussão, de dizer que está errado, não. Tem que se respeitar tudo, né? A gente tem que respeitar o fundamento, né? E isso é uma coisa muito particular e a gente tem que respeitar. Bom, vamos falar aqui. O Ogum Naruê, tá? Que é uma entidade que também se manifesta muito nos terreiros de Umbanda. Qual seria a referência dele? Eu considero que o Ogum Naruê teria ligação com o Ogum de Malay, tá? Que no caso tem a ver com a linha a linha das almas, linha de Omulu Obaluaê. Ogum de Ronda, né? Uma entidade muito querida dentro da nossa Umbanda,
que se manifesta através de vários médios por essas centenas de terreiros de Umbanda que tem aqui no Brasil. Então, qual seria? Eu particularmente, tá, diria que tem relação com a vibração de Obaluaê, tá? Então, seria um mensageiro de Ogum de Malay. Bom, e assim vai, né, gente? A gente tem Ogum 7 estrelas. Não existe imagem do Ogum de Malay, tá? Algumas pessoas, tá? Eu tô falando algumas pessoas, não é uma generalização. Como não existe uma imagem do Ogum de Malay, algumas pessoas usam aquela imagem invertida do São Jorge Guerreiro, que é usado pelo pessoal da nação, o Ogum que fica no lado oposto, né, ao São Jorge, que é usado muito dentro da nação, tá, desses terreiros que são traçados, tá, que são cruzados com nação, que é usado para representar o Ogum Avagã, tá? Mas a gente sabe que o Ogum Avagã é uma entidade de nação. É basicamente uma entidade de nação. Não é muito comum, tá? Não é muito comum se falar em Ogum Avagã dentro da Umbanda. É uma entidade específica do ritual da nação, que algumas pessoas cultuam dentro da tronqueira do Bará, da casa do Bará, junto com o Baralodê, é assentado junto com o Baralodê, e algumas pessoas que cultuam ele como com aquela imagem invertida, tá? Aquela imagem do Ogum que fica no lado oposto, tá? Então algumas pessoas usam essa imagem, tá? Do São Jorge do outro lado, né? Pela esquerda, tá? Algumas pessoas usam essa imagem do São Jorge para cultuar o Ogum de Malay. É uma entidade bem interessante que eu já vi há muito tempo se manifestar num médium, e até daria para fazer um vídeo sobre essa entidade. Se você conhece algum irmão que trabalha com Ogum de Malay, deixa aí nos comentários para a gente conhecer mais. Então é isso aí, pessoal. Tá? Essa é a classificação, tá? Dos 7 chefes da vibração de Ogum que mais me agrada, que eu acho que tem mais coerência que qualquer outra classificação, qualquer outra montagem que exista por aí, tá? Essa é a minha classificação preferida. Bom, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, tá? Mande esse vídeo para algum amigo seu que é umbandista. Vocês estão totalmente à vontade, fiquem à vontade, aliás, para dizerem se concordam ou não, tá? Pode colocar aí nos comentários. Não esqueçam, tá? De se inscrever no canal, isso nos ajuda bastante. Quanto mais inscritos, melhor para nós, tá, gente? Para mim continuar tendo vontade de fazer esses vídeos respondendo perguntas para vocês. Esse vídeo, de certa forma, é uma resposta a uma pergunta que me fizeram, tá? Eu coloquei ali no meu caderninho ali de temas de vídeo. Então, se você tem alguma pergunta para fazer, pode fazer aqui pelos comentários, que eu normalmente vejo os comentários, anoto e depois eu respondo. Se você não clicou no sininho de notificações, clique no sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos que são publicados aqui no canal. Boa noite, obrigado e fiquem com Deus.